Bom, vamos continuar nossa aula de listas, falando agora das funções embutidas, as funções built-in do Python e também dos métodos da lista. Depois vocês podem assistir de novo, talvez o vídeo de strings, né, e depois ir assistindo de dicionários, assim por diante, de tuplas, para comparar. É muito interessante comparar as funções embutidas e os métodos de strings, listas, tuplas, dicionários, para entender o que cada uma pode fazer, né? O que se pode fazer com elas, como manipular os dados, que tipo de coisa a gente consegue fazer. Mas vamos lá. Então, eu estou criando uma nova lista aqui. Essa lista tem 4 elementos. Dá para ver aqui ó, o comprimento da lista. Ela tem os elementos 100, 2, menos 5 e 3.4. Uma função embutida é a função max, que me devolve o valor, o maior valor dentro da lista. Então, quando eu executo aqui max, entre parênteses, lista, teste, op, ele me devolve o valor 100. Da mesma forma, min vai me devolver o valor mínimo, quer dizer, o menor valor. Nesse caso, é o valor menos 5. Né? Eu posso também ter o retorno da soma dos valores da lista, com sum, né? Soma. Então, olha só. Ao invés de eu ter que pegar cada elemento, somar numa variável, sum me devolve isso já. São valores, são funções muito úteis, são funções que seriam comuns para qualquer programador necessitar. Então a linguagem acaba já oferecendo isso por padrão para a gente. Se eu quiser calcular a média, basta eu pegar soma da lista, dividir pelo comprimento da lista e eu tenho então ali ó, o cálculo de todos os valores somados e dividido pela quantidade de elementos, ok? São algumas das funções que a gente pode utilizar quando a gente trabalha com listas. Vamos ver agora os métodos, né? Aquelas funções que são próprias da lista, geralmente vai ter então o padrão, o nome da lista, ponto, o método e entre parênteses um modificador quando tiver, né, um argumento. Então vamos lá. Lista do mercado 2 está aqui, tem ovos, farinha, leite, maçãs. Se eu der um print, está ali todos os elementos. Se eu for olhar o len, né, o comprimento dessa lista, ela tem 4 elementos. O que eu posso fazer é adicionar um elemento ao final. Então, append, né, com 2 P's ali, a palavra append, ela significa adicionar ao final. Ok? Então, se eu faço lista mercado 2.append, ele vai me devolver a lista com esse elemento lá no final. Então ele acrescenta ao final. Se eu acrescentar de novo, eu coloco carne 2 vezes. Se eu fizer um count da palavra carne, tá ali, ó, 2 vezes aparece a palavra carne. Quantos appends eu for fazendo, ele vai adicionando. Como eu falei numa outra aula, a lista ela é dinâmica, então não tem um tamanho máximo, não tem um limite. Eu posso ir adicionando até acabar a memória do computador. Tá? Não preciso me preocupar com isso de antemão. Eu posso criar uma lista vazia também desse jeito aqui, ó. Né, recebe, abre e fecha o colchete. Então, até agora a gente criou listas com valores, mas eu posso criar uma lista vazia, basta eu passar desse jeito aqui. Então, quando eu faço isso aqui, tá ali a lista vazia, o A é do tipo lista, e agora eu vou adicionar um elemento, ela está vazia, e a partir desse momento ela tem o valor 10, então. Se eu fizer um append de 50, a partir de agora ela tem 10 e 50. E assim eu posso então ir adicionando indefinidamente. Ok? Vamos dar uma outra olhada aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Vamos tentar entender. Criei uma lista com os elementos 1, 2, 5 e 10. E aí eu falei o seguinte, olha só. Aqui é uma comparação, né? Se na posição... aqui é só para verificar se o número é par. Na posição 0, 1, 2, tenho 5. Então, pega o 5 e divide por 2 e pega o resto. Aqui vai dar 1. 1 é igual a 0, vai dar falso. Então, aqui vai dar uma expressão falso. Sempre que eu faço, né, módulo 2 igual a 0, isso aqui quer dizer assim, ó, é par, né, é ímpar, na verdade. Eu estou perguntando igual a 0, se é par, né? Se é par. Então, 5 é par? Não, não é. Porque sobrou 1, né? Eu dividi 5 por 2, deu 2 vezes 5, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Então, aqui é só uma operação, só para mostrar que um acesso a um elemento de uma lista acaba sendo um valor numérico. Ok? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Estou criando uma nova lista e recebendo os valores da lista antiga. Então, a nova lista recebeu agora os valores da lista antiga.
certo? Eu estou criando uma terceira lista chamada C, que tem dois elementos 20 e 30. Agora eu vou adicionar na lista C dois elementos. Olha lá. Então eu adicionei na lista C 60 e 70. Ok? Então só para a gente ver que tipo de operações eu posso fazer, né? Agora eu quero ver quantas vezes aparece 70 naquela lista. Ah, aparece uma vez. Se eu botar um valor que não existe, vai aparecer 0 vezes. Ok? Por fim, aqui, ó, vamos fazer mais uma brincadeira aqui, ó. Eu tenho cidades. Cidades recebe Recife, Manaus e Salvador. Beleza. Aí eu faço cidades.extend e eu vou estender com Fortaleza e Palmas. E depois eu vou fazer um append, Floripa e Joaçaba. Vamos entender, depois eu dou um print aqui, vamos entender o que acontece aqui nesse caso. Olha só, Recife, Manaus e Salvador já existiam na lista. Fortaleza e Palmas foram incluídos na lista. E Floripa e Joaçaba foram adicionados como uma sublista dentro da lista. Então, é muito importante ver aqui, dá para ver bem claramente a diferença entre o extend e o append. O extend estende a lista, incluindo na lista. O append adiciona essa sublista dentro da lista num único item aqui da lista. Tá? Uma outra função pré-definida da linguagem é o index. Quando eu faço cidades.index e coloco a palavra Salvador, ele vai me devolver 012, né? 012, que é a posição que Salvador se encontra. Ok? Portanto, observar que a palavra Floripa e a palavra Joaçaba não existem na lista cidades. Existem num elemento da lista, que é o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Elemento menos 1, né, também conhecido. Então, se eu procurasse Floripa, eu não conseguiria encontrar nesse caso. Tá? Então, é bem importante observar isso. Lembre-se também, em Python o índice começa por 0. Isso nunca pode ser esquecido. Né? Então, ó, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não está na lista. Não aparece a palavra lá, então ele deu aqui um erro, ó, um erro de valor. Tá? Então ele devolveu aqui um erro, dizendo que Rio de Janeiro não está na lista. Se eu fizer um in, ele me devolve pelo menos um verdadeiro ou falso, aqui, ó, e não me dá um erro. Então é importante aqui. Está perguntando o seguinte, dentro da coleção, né, do conjunto cidades, existe a string Rio de Janeiro? Ele vai dizendo não, não existe. Tá? Então, são algumas operações. A gente já viu ali, ó, o extend, o append, o index, o count, né? E agora vimos aqui o operador in, e agora nós vamos ver o insert. Insert é muito parecido com o append, com a diferença de que com o insert o primeiro parâmetro é a posição. Então vejam, a minha lista cidades, ela tem Recife, Manaus, Salvador, Fortaleza, Palmas e por aí vai. Quando eu digo insira a cidade, né, a palavra Curitiba na posição 2, o que ele vai fazer? Ó, 0, 1, 2. Então ele vai empurrar Salvador para frente, vai ficar Recife, Manaus, Curitiba, Salvador. É isso que vai aparecer aqui agora. Recife, Manaus, Curitiba, Salvador, Fortaleza e assim por diante. Então é muito importante quando vocês estiverem executando aqui esse exercício, tentar adivinhar o que vai acontecer antes de acontecer. Você pode até abrir aqui, escrever um comentáriozinho dizendo o que vai acontecer para você poder estudar, né? Pode vir aqui, você mesmo pode vir aqui, se não tiver um comentário, e colocar, né? Insere a string Curitiba, se você quiser botar assim, pode colocar, né? Após o elemento de índice 2. Você pode até colocar de parênteses, que é o terceiro elemento. Né? Então, você pode escrever aqui um resuminho aqui para você saber o que está acontecendo na hora de estudar, na hora de entender as coisas. O notebook, né, o caderno, é exatamente para esse tipo de coisa. Você pode brincar à vontade aqui. Agora a gente vai ver o del e o remove, que a gente já viu lá na string, e vamos entender como é que funciona aqui. Ó. Del cidades na posição 3. Quem está na posição 3? 0, 1, 2, 3. É Salvador. Então Salvador vai deixar de existir aqui. Ó. Então, tá ali, a gente pode comparar. Ó. Opa!
Cadê? Será que eu fiz muito rápido? Vamos ver aqui de novo. Tá ali. Del, cidades, na posição 3 tá ali. Salvador saiu fora. Então, Recife, Manaus, Curitiba. Aí Salvador caiu, Fortaleza, Palmas continua igual. Né? Agora eu quero remover por nome. Então, del remove por posição, igual a string. Remove pela string. Então, ó, vai remover Palmas, ele vai puxar aqui para frente. Então, vamos executar. E agora, cidades, então, perdeu ali, ó, Palmas, ok? O que eu posso fazer também? Eu posso fazer um reverse na lista, olha só. Cidades.reverse. Ele inverteu a lista. Olha que interessante. Vejam que aqui, diferente das strings e de muitas das funções que a gente está usando, o reverse inverte a lista de verdade, né? Na string, geralmente ele mudava, mas fazia uma cópia, né? Não alterava a string. Aqui não, o reverse realmente mudou a lista. Ele inverteu. O primeiro se tornou o último o primeiro. Ele fez a lista virar a ponta. Ok? Agora eu vou remover o elemento 0 aqui, ó. Del cidades na posição 0. Vou dar um print aqui nas cidades para a gente poder ver o que acontece. Ele vai remover esse item, Floripa, vírgula, Joaçaba. E depois ele vai ordenar. Vamos ver isso aqui sendo feito, então. Olha só. Fortaleza, Curitiba, né? Ó, então o Floripa Joaçaba caiu fora. Ele removeu da posição 0 e depois ele ordenou por ordem alfabética, como é uma lista de strings. Tá aqui, ordem alfabética: Curitiba, Fortaleza, Manaus e Recife. Ok? Então, o sort ordena por ordem alfabética, ou se for número, por ordem numérica. O reverse não ordena em ordem inversa, ele apenas inverte. Mas eu tenho possibilidade de ordenar em ordem normal ou ordem inversa. Para ordenar em ordem inversa, eu faço cidades.sort e coloco reverse igual a true. Só para a gente entender isso aqui, né? Deixa eu pegar esse comando aqui. Vou botar embaixo para não mexer no que está aqui bonitinho. Né? Então, eu vou criar um novo aqui, ó. Perdi. Vamos lá. Reverse igual a true. Então, mesmo que ela esteja totalmente desordenada, ele ordena na ordem inversa. Ok? Aqui não importa se está ordenado ou não. Eu digo assim, eu quero ordenar, mas eu quero do maior para o menor. Normalmente é do menor para o maior, mas eu quero do maior para o menor. Então, melhores notas, por exemplo. Notas.sort, reverse igual a true. Ok? Que mais? Aqui uma lista de números chamada x. 3, 4, 2, 1. Vou ordenar. E aqui a gente vai perceber, ó, que essa lista ordenada, ela ficou do menor para o maior. Então, palavras ficam em ordem alfabética, números ficam em ordem sequencial numérica. Nesse caso, do menor para o maior, da palavra, né, com a letra do alfabeto menor para o maior, ou se usar reverse igual a true, ele ordena na ordem inversa. Ok? É o que vai acontecer aqui agora. Eu tenho Joinville, Araquari, Curitiba e Blumenau, cidades 2. Ele vai ordenar e depois ele vai ordenar ao inverso. Então vamos ver só isso aqui acontecendo. Ó. Ali, Araquari, Blumenau, Curitiba e Joinville. Certo? Era melhor botar um print, né? Para que ele aparecesse, senão ele aparece uma vez só. Sei que às vezes vários comandos é ruim de uma vez, né? Mas facilita um pouco a visualização. Ó. Criou a string, mostrou, ordenou, mostrou. Então tá aqui, ó, a string ordenada. Se eu quiser ver a string em ordem inversa, tá ali, ó, certo? É importante a gente conhecer. E por fim o comando pop. Né? O pop faz o seguinte, ele remove o último elemento. Então, append adiciona ao final. Insert
insere aonde eu quiser. Se eu fizer insert 0, ele vai inserir no começo, 0, né? Se eu quiser inserir qualquer posição, eu posso passar. E o pop é um del, vamos dizer assim, na posição -1. Então, quando eu faço x.pop, ele faz isso aqui, ó, e ele remove. Qual que é o legal do pop? É que além de remover, ele pega o elemento. Então, se eu fizesse assim, ó, se eu fizesse assim, ó, item igual a x.pop, ele faz isso, e se depois eu fizer aqui, ó, item, então, vamos só executar aqui, ó. Agora é que agora ele perdeu, né? Teria que pegar de novo aqui o x. Só deixa eu executar de novo aqui em cima, ó. Eu tenho que ter a lista completa de novo para fazer sentido. Perdi ela na execução, né? Vamos lá agora. Item já recebe x.pop. Ele não mostrou, parece que ele só mostra o último. Vamos dar um print aqui então. Print x. Print item. Eu acho que eu vou trazer para cá isso aqui, só para a gente entender. Fazer de uma vez só aqui. Print x. Então tá ali a lista. Aí eu vou dar agora aqui o valor da lista com o pop, o valor removido. Então eu posso atribuir o valor ao mesmo tempo que eu tiro, eu guardo numa variável. Com um del eu não conseguiria fazer isso, ele apenas removeria. Então assim, aqui são alguns das funções, dos métodos da lista. Eu creio que a gente cobriu quase todos, mas não me lembro de ter coberto todos, e assim, a gente cobriu de algumas formas, né? Há muito mais coisa que dá para fazer na lista, ela é muito flexível, ela é muito versátil, a gente vai usar bastante listas, junto com strings, junto com dicionários, a gente vai trabalhar muito em manipular, jogar elementos de uma string para uma lista, de uma lista para um dicionário, de um dicionário para uma lista. Então, a gente vai trabalhar muito com esse tipo de coisa, então é importante conhecer bem essas estruturas, que elas são as estruturas básicas do Python, e a partir daí a gente vai então poder construir os nossos programas de uma melhor forma. Então, até a próxima aula, gente.